Bom dia para você que segue aí a gente no canal Jovem Remanescente APE. Queridos, como eu falei ontem, nós vamos hoje examinar algumas doutrinas que são baseadas erroneamente, em cima de uma interpretação falha que se faz de alguns textos bíblicos. E a gente vai ver aí, aqui, que algumas doutrinas que são pregadas por aí em alguns movimentos religiosos não tem o apoio bíblico, não tem um alicerce verdadeiramente na palavra de Deus, como algumas pessoas imaginam e acham. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, e nós vamos ler a partir do verso 39 até o verso 43, para a gente entender uma das doutrinas que são baseadas em cima de uma interpretação falha, tá certo? Então, eu convido você aí a abrir sua Bíblia e antes da gente ler, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte e pedir iluminação para entender a palavra inspirada de Deus. Oremos juntos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela nossa vida e que nesse momento a Tua verdade contida na Tua palavra possa resplandecer, iluminar a nossa mente, iluminar o nosso caminho. Pois assim disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso, Senhor, nos dá a Tua paz, a compreensão do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ver aqui uma doutrina que ela tem o seu alicerce aqui nesse texto de São Lucas, em outros textos também, que aparentemente parece apoiar aquilo que algumas pessoas têm advogado e têm insistido, dizendo que isso é verdade, que a Bíblia aprova, aparentemente essa doutrina. E o verso 39 por diante nos diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro e o repreendeu, dizendo: nem ao mesmo teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos que merecemos, mas este nenhum mal fez. Agora preste atenção nesses dois versos finais. Acrescentou. O malfeitor, ele vai fazer agora uma pergunta, uma proposta para Jesus. Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Guarde essa frase. Verso 43. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas olham para esse verso e elas dizem assim: olha aí, Jesus afirmou que naquele dia, naquela hora, ele estaria no céu com aquele rapaz, com aquele homem. A pergunta que segue é: quando você faz uma análise dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que esse relato está nos três, também vai estar lá em João, mas quando você olha Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que você vai tendo uma compreensão melhor do texto. E Lucas, ele vai nos dizer, ele vai nos contar que havia dois homens que estavam ali. Um desses dois homens, ele pede a Jesus que quando Jesus voltasse no seu reino, olha a compreensão que o camarada está tendo aqui. E é a compreensão que muitos hoje não têm. Uma compreensão teológica e escatológica de que Jesus voltaria e que ele pediu para estar
neste reino, para que quando Jesus viesse, ele pudesse ser ressuscitado e participar desse reino. O problema está na gramática do texto. Nós sabemos, né, e eu tenho aqui a versão João Ferreira de Almeida, né, atualizada, que aqui tem que ter uma vírgula, irmãos, que faz toda a diferença no texto. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, vírgula. Mas a vírgula não está aqui. Estarás comigo no paraíso. Essa seria a tradução melhor para se ler. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não em verdade te digo hoje. Por quê? Essa afirmação ela não é a mais coerente, a mais correta. Simples. A Bíblia também nos informa que Jesus morre na sexta-feira, às 3 horas da tarde, cumprindo assim o ritual do Antigo Testamento, né? Morrendo ali como sacrifício da tarde. Jesus descansa na sepultura no sábado, cumprindo assim também o Antigo Testamento, ele guarda o sábado na sepultura. E Jesus ressuscita no domingo de manhã, na madrugada do domingo, no primeiro dia da semana. Mas a Bíblia nos informa que Jesus vai passar 40 dias aqui nessa terra. A pergunta que eu faço é: se Jesus passou ainda 40 dias nessa terra, mas Jesus aqui promete, né, na visão de alguns, que naquele mesmo dia ele e o ladrão e o malfeitor estariam no céu, aonde o malfeitor estava nesses 40 dias? Aonde o malfeitor estava quando Jesus passou o sábado na sepultura? Você percebe que há uma incoerência, que há um erro doutrinário, que Jesus não levou esse homem para o céu quando ele morreu. Porque quando Jesus ressuscita no domingo e Maria Madalena o vê e não o reconhece, e você tem aquela dramatologia, ela está chorando, ela pergunta onde foi que colocaram o seu mestre, ela pergunta para onde aquele estranho que está falando com ela levou o corpo do seu mestre, ela quer de volta. E Jesus diz assim: Maria, não chores. E Maria, reconhecendo o timbre da voz do seu mestre, ela tenta o abraçar, ela tenta o pegar, e Jesus diz assim: não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai. Você percebe como a Bíblia ela é tão maravilhosa e ela não nos confunde, não nos deixa confundido com relação a esse tema. Jesus, quando morreu, não foi diretamente para o céu e nem levou o ladrão para o céu. Jesus morreu na sexta, descansou no sábado, ressuscitou no domingo. Mas a pergunta é: aonde está o malfeitor nessa história? Aonde ele ficou na sexta-feira? Aonde ele ficou no sábado? Aonde ele ficou no domingo? E aonde ele estava nos 40 dias que Jesus permaneceu nessa terra? É muito simples, querido. A Bíblia nos diz que quando o homem morre, ele deixa de existir. Morreu, segue-se o juízo, como está escrito no livro de Hebreus. Nós não temos uma entidade imaterial que quando morremos essa entidade é diretamente levada ao céu. Então dizer que o ladrão foi para o seio de Abraão, assim como dizem, né, da parábola lá de Lucas, do rico e de Lázaro, é um equívoco que algumas pessoas cometem ao ler a Bíblia, porque ignora totalmente o contexto literário, histórico e linguístico da Bíblia.
Jesus não levou o homem para o céu. Pelo contrário, eu mandei você guardar aí na sua mente uma frase importante que se encontra no verso 42 do próprio malfeitor. E esse malfeitor, ele tem uma visão tão clara da escatologia que muitos pastores, líderes, bispos, evangelistas não têm da Bíblia. E ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres? É quando vieres. Lembra-te de mim, Jesus, quando você voltar. Lembra-te de mim, Jesus, quando você vier com o teu reino, instalar o teu reino nessa terra. Quando você vier inaugurar o reino da glória. A gente precisa entender, e é aí que algumas pessoas não entendem, Jesus inaugurou e estabeleceu o reino da graça. Mas brevemente voltará para estabelecer o reino da glória, um reino que não terá fim. E o ladrão aqui diz assim: eu quero estar nesse reino. Eu aceito hoje o reino da graça, mas eu quero estar no reino da glória. Quando o Senhor voltar a essa terra, lembre-te de mim. Eu quero estar aí nesse reino. Eu quero fazer parte dos teus súditos, dos teus filhos, daqueles que vão ser resgatados. Porque eu não sei que você sabe, mas há um fio de ouro desde Gênesis até Apocalipse que fala sobre a segunda volta de Jesus, de uma maneira direta ou indireta. E esse malfeitor, ele tinha essa compreensão, porque na hora da sua morte, ele disse: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe dá a certeza da salvação. Você vai morrer, você vai padecer, você vai pagar pelos seus crimes, mas sabe de uma coisa, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Está vendo como a Bíblia ela é tão clara e precisa? Mas infelizmente, como nós estamos vendo, a maneira de se interpretar a Bíblia, ela pode trazer alguns benefícios e malefícios para a compreensão de um texto e a compreensão da vontade de Deus. Que a gente possa seguir aquilo que está em Salmos 40, verso 8. Agrada-te, Deus meu, fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Que a gente possa examinar a Bíblia para entender o caminho da salvação, para entender aquilo que Deus já deixou revelado para nós. Que a gente possa examinar o texto coerentemente e corretamente, da maneira que ele foi escrito, com verdades que estão contidas entre essas linhas e palavras que contribuirão para a nossa salvação. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho da notificação, faça a sua pergunta. E se você tiver coragem de responder, perguntar na verdade, a Bíblia ela vai ter coragem de te responder. Então, o meu abraço para você e amanhã eu espero você novamente para a gente falar mais um pouco e entender sobre o amor e a graça de Deus. E amanhã eu quero falar com você sobre outra doutrina que é criada, que não tem base bíblica, logicamente, que é sobre a invalidade dos 10 mandamentos. Alguns pregam e dizem que a lei não vale, mas o que diz a Bíblia sobre isso? Será que realmente tem apoio bíblico para dizer que os 10 mandamentos não valem? Para dizer que a lei de Deus ela foi abolida na cruz do Calvário? Então, nós vamos examinar o texto de Romanos 10, verso 4, que fala sobre o fim da lei é Cristo. E vamos compreender melhor esse texto, à luz das Escrituras. Eu aguardo você e espero você amanhã. Um abraço e que você possa crescer na graça e no conhecimento.